Querido irmão e irmã, último domingo do ano. Enfim, chegamos até aqui. Com certeza, querido irmão e irmã, nós não chegamos até aqui imunes diante de tudo que nos aconteceu ao longo deste ano de 2020. Mas pela graça de Deus, chegamos até aqui. Talvez não tenhamos chegado até aqui do modo como esperávamos que chegaríamos, como gostaríamos de chegar. Eu tenho certeza que muitos dos planos de todos nós foram frustrados, foram abandonados, muitos projetos, quem sabe, engavetados. E é claro, tudo isso em decorrência da pandemia que se estabeleceu no Brasil e no mundo todo e que nos impactou de forma muito direta. Irmãos, quando nós olhamos para o ano de 2020 pelo retrovisor, hoje nós podemos dizer que mais de 190 mil vidas foram vencidas pela pandemia. Não poderia, nesta última reflexão do ano, deixar de fazer menção a isso e de prestar aqui como igreja, junto com vocês, a nossa solidariedade a todos os familiares que perderam seus entes queridos por causa dessa pandemia e que com certeza ainda lamentam, ainda choram, ainda sofrem por causa de tantas vidas que se foram. Nós temos hoje o trágico número que ultrapassa mais de 190 mil vidas que perderam a batalha para o coronavírus. Por causa do coronavírus, nós estamos enfrentando uma recessão econômica que se percebe no fechamento de empresas, de indústrias, que se percebe no desemprego, que se percebe na alta do valor da cesta básica, que se percebe de tantas formas. Mas também, olhando para o retrovisor deste ano de 2020, além da pandemia, nós podemos perceber, constatar uma realidade política que nos aponta para um recrudescimento da democracia. Nós podemos constatar que neste ano, de maneira específica, o racismo que antes nós dizíamos, no Brasil é velado, tem se mostrado, por causa de tantos acontecimentos, escancarado em nosso país. Foi um ano extremamente difícil, irmãos e irmãs, para todos nós. Um ano em que tudo isso que eu estou dizendo aqui, de certa forma, em algum momento nos aproximou, mas em outros momentos também nos distanciou, por causa das nossas convicções, por causa das nossas opiniões. Foi um ano extremamente difícil para todos nós. Nós que achávamos que iríamos correr meia maratona, fomos informados no meio da corrida que a modalidade mudou e que nós teríamos e que teremos ainda que correr uma maratona de 21 quilômetros para 42 quilômetros. E é normal que numa situação dessa nos encontremos cansados, nos encontremos desanimados, nos encontremos exauridos e, quem sabe, muitos dentre nós sem esperança. E eu quero falar sobre esperança com você, querido irmão e irmã, nesta noite. O texto bíblico que nos orientará para este momento de reflexão a respeito da esperança é o Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 25. Nós leremos até o versículo 40, mas antes de ler esse texto com você,
eu gostaria que você gravasse aí na sua mente, gravasse mesmo no seu coração essa frase que vai nortear a nossa reflexão. Não deixe a sua esperança envelhecer. Repita. Não deixe a sua esperança envelhecer. O texto bíblico diz assim: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Este Espírito Santo que estava sobre ele lhe revelou que ele não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito Santo, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão, o velho Simeão, o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora sim, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Os meus olhos, quem sabe, colocando aqui palavras na boca de Simeão, olhos cansados, mas os olhos que ainda conseguiram ver a salvação. Salvação que preparaste, Senhor, diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de todo o povo de Israel. E estavam ouvindo Simeão, o pai e a mãe do menino, admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel e para ser alvo de contradição. E aqui o Simeão trouxe uma palavra especificamente a Maria, a mãe do menino. Maria, também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos, desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava dia e noite em jejuns e orações. E chegando naquela hora em que o menino estava ali próximo a Simeão, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos, o que esperavam a redenção de Jerusalém. Cumpridas estas ordenanças, segundo a lei do Senhor, voltaram para Galiléia, para a cidade de Nazaré. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Irmãos, o texto bíblico não nos fala nada a respeito da idade de Simeão. Mas está implícito no texto bíblico que se tratava de uma pessoa já idosa, de uma pessoa já avançada em dias. A primeira menção que o texto faz a respeito disso é que ele não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Depois, as palavras do próprio Simeão dizendo para Deus: agora sim, Senhor, pode despedir o teu servo em paz, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Então eu olho para o Simeão e percebo alguém já com uma certa idade avançada, que estava ali lutando contra o tempo, confiado nas promessas de Deus, de que veria o Filho de Deus, de que veria o Messias, de que veria o ungido, e uma vez que viu, se despede da vida, se despede de bem com a vida, sabendo que a salvação
havia chegado. Uma pessoa idosa. Agora, o texto bíblico nos fala que Ana, que era uma profetisa, o texto bíblico nos fala que ela possuía 84 anos. De maneira explícita, né? O que esses dois personagens têm em comum, além da idade já avançada, é que eles, irmãos e irmãs, não permitiram que a esperança que eles possuíam envelhecesse. A esperança de Simeão, a esperança de Ana, não envelheceu. Os seus corpos envelheceram, mas a esperança que eles nutriam não envelheceu. Eles viram o menino, eles se alegraram com o menino e eles compartilharam da vida do menino. O que esses dois personagens nos ensinam e nos inspiram, inclusive, para que, de igual modo, querido irmão e irmã, a minha esperança, a sua esperança não envelheça? Olhe para o texto bíblico e perceba comigo uma primeira questão. A esperança de Simeão e Ana não envelheceu porque eles confiaram nas promessas de Deus e, de maneira específica, na promessa da vinda do Messias. O Espírito Santo havia falado com Simeão que ele não passaria pela morte antes de ver o ungido, o Cristo do Senhor. O texto bíblico não diz para nós, de forma explícita, a respeito do relacionamento do Espírito Santo, da conversa do Espírito Santo com Ana. Mas, por outro lado, vem dizer para nós que Ana era uma mulher viúva de 84 anos e que não deixava o templo, mas ficava ali, permanecia ali de maneira constante, orando, adorando a Deus com orações e jejuns. Tanto um como o outro, o texto bíblico está dizendo para nós que eram pessoas que se relacionavam de maneira profunda com Deus. Neste relacionamento com Deus, Deus falava e eles escutavam. Eles clamavam e Deus respondia. E neste relacionamento, irmãos e irmãs, o coração deles foi sendo então alimentado pela promessa de que veriam o Messias. De que veriam o Messias. O Messias que libertaria o povo do seu cativeiro, o cativeiro do pecado. Eu vejo esses dois personagens aqui como que pessoas que habitavam na realidade do Antigo Testamento, mas que esticaram ali o pescoço e habitaram, ainda que momentaneamente, na realidade do Novo Testamento. Viram o menino. E porque viram o menino tão profetizado há tanto tempo, puderam despedir-se da vida em paz, porque confiaram nas promessas de Deus. Querido irmão e irmã, o modo da nossa esperança não envelhecer é continuarmos acreditando naquilo que Deus diz. E nós só podemos continuar acreditando naquilo que Deus diz se nós continuarmos nos relacionando com este Deus que diz. Só assim podemos ouvir a sua voz, que se manifesta mediante o nosso relacionamento com Ele. É neste relacionamento constante que podemos ouvir o Espírito Santo dizer que ainda antes de que morramos, antes de que deixemos essa vida, contemplaremos o Messias, contemplaremos a salvação de Deus para cada um de nós. Neste domingo, neste último domingo do ano, o que Deus fala ao meu coração, irmãos e irmãs, é exatamente isto. Não deixe a sua esperança morrer. Não deixe a sua esperança envelhecer.
Eu sei que os dias são difíceis. Eu sei que as coisas muitas vezes não vão bem. Mas você verá a salvação. Você contemplará a salvação. Confie nas promessas que eu digo. E confie se relacionando e confie ouvindo a minha voz, portanto. Querido irmão e irmã, não permita que a sua esperança envelheça. Confie nas promessas de Deus. Eu estou aqui do templo hoje com as 4 velas do Advento acesas para expressar no simbolismo da nossa liturgia que o menino Jesus já nasceu e que ele está aqui e que ele está no mundo, que ele está dentro de nós e que a promessa de Deus se cumpriu. Mas o texto bíblico nos inspira ainda ao dizer que, ao nos mostrar que a esperança de Simeão e Ana não envelheceu, porque eles testificaram, eles vislumbraram, eles comprovaram a promessa de Deus. Eu fico pensando, querido irmão e irmã, se juntamente com José e Maria não haveria ali no templo outros pais e mães com seus filhos para serem consagrados ao Senhor, conforme o costume, conforme o rito daquele tempo. Já pararam para pensar a respeito disso? Eu imagino que ali havia muitas crianças, muitos pais, que levaram ali as suas crianças para serem consagradas ao Senhor. E se você está concordando com essa minha convicção, nós podemos então nos perguntar: como foi que Simeão conseguiu distinguir dentre tantas crianças a criança? Como foi que Ana conseguiu distinguir dentre tantas crianças a criança? Porque se nós olharmos, irmãos e irmãs, para a Escritura Sagrada, nós vamos perceber, por exemplo, que os magos que viajaram de tão longe para encontrar-se com o menino que nasceria foram conduzidos pela estrela de Belém. Os pastores que estavam ali guardando o seu rebanho foram avisados pela corte celestial. E os anjos disseram a eles: olhe só, vocês irão encontrar uma criança envolvida no manto e dentro de uma manjedoura. Estes tiveram critérios, parâmetros para distinguir uma criança de outra. A criança, dentre tantas crianças, a criança que viria trazer vida à humanidade como um todo. E a pergunta que fica para mim é exatamente essa, então. Quais foram os parâmetros de Simeão e Ana? Eu penso, querido irmão e irmã, que o parâmetro tanto de Simeão como de Ana foi o mesmo parâmetro de Isabel, a prima de Maria, que estremeceu o seu ventre ao vê-la e ficou cheia do Espírito Santo. Estes 2 personagens ficaram cheios do Espírito Santo. E porque assim ficaram, não tiveram como confundir Jesus com tantas outras crianças. E por isso viram o menino, se alegraram com o menino e compartilharam com outras pessoas a vida deste menino. Nós vivemos num contexto, irmãos e irmãs, em que existem muitas ofertas de salvação. Vivemos em um contexto em que muitos se arrogam Messias e se apresentam aí como salvadores à torta e à direita. Figuras públicas, tanto do âmbito religioso como do âmbito político, se arrogam Messias e ofertam salvação.
Os valores que dominam o nosso tempo, como o poder, o prazer, o dinheiro, se personificam e se arrogam Messias e ofertam salvação. E com tantas ofertas de salvação, nós podemos nos confundir com os meninos. Então, o que o texto bíblico está aqui dizendo para nós, irmãos e irmãs, que o critério é que sejamos cheios do Espírito Santo. Eu gosto de uma frase atribuída a Leonardo Boff, que diz o seguinte: toda criança quer ser homem. Todo homem quer ser rei. Todo rei quer ser Deus. Apenas Deus quis ser criança. Apenas Deus quis ser criança. Este Deus que quis ser criança, irmãos e irmãs, nos é apresentado pela orientação do Espírito Santo. Que possamos então nos deixar guiar, nos deixar conduzir pelo Espírito Santo, para que em meio a tantas vozes que se arrogam Messias, que ofertam salvação, não sejamos ludibriados, não sejamos enganados, mas tenhamos convicção de que a salvação está naquela criança de Belém, naquela criança que nasceu de maneira simples, singela, mas que nasceu para gerar vida em cada um de nós. Aquela criança que nos foi apresentada na celebração natalina, de maneira anual, mas que nos é apresentada mensalmente, semanalmente, cotidianamente. Que esta criança, irmãos e irmãs, seja percebida por nós pela ação do Espírito Santo, de modo que a nossa esperança não envelheça. Se nós contemplarmos a criança, a nossa esperança não envelhecerá. Mais uma terceira questão que eu queria destacar aqui do texto bíblico, olhando para estes dois personagens, Simeão e Ana, é que a esperança deles não envelheceu, porque eles sabiam que o menino cresceria. Eles sabiam que aquela criança cresceria, irmãos e irmãs. Percebam que o evangelista Lucas, ele dá um salto na história. Jesus, uma criança recém-nascida, estava no templo para ser apresentada ao Senhor. E já aqui no versículo 42, ele está novamente no templo, mas agora com 12 anos de idade. Lucas dá um salto. Uma criança recém-nascida para um adolescente no mesmo espaço, no templo. Há então aqui uma grande lacuna que é preenchida, pelo menos em partes, pelo evangelista Mateus, que vai dizer para a gente que após o nascimento, José e Maria foram orientados pelo anjo que eles deveriam fugir para o Egito, porque Herodes, o rei, queria matar a criança. E de fato, se vocês concordam comigo que havia aqui no templo, quando Jesus estava sendo apresentado ao Senhor, muitas outras crianças, irmãos e irmãs, muitas dessas outras crianças morreram como mártires para que Jesus vivesse. Muitas daquelas crianças que naquele mesmo dia estavam sendo apresentadas no templo juntamente com a criancinha Jesus, morreram como mártires para que Jesus pudesse viver e para que Jesus, na sua vida, pudesse extinguir, pudesse dar fim a este ciclo de morte que atinge ainda hoje crianças, adolescentes, jovens e adultos. Para que essa criança, Jesus, pudesse de maneira plena e de maneira definitiva
dar fim ao nosso cativeiro espiritual. Irmãos e irmãs, Simeão e Ana sabiam que, apesar das mortes com as quais eles já haviam se habituado, porque era algo rotineiro, o menino cresceria para dar o fim habitual àquela realidade e apresentar e estabelecer um novo normal, um mundo onde habita a alegria, a justiça e a paz. Apesar das forças da morte que exterminam crianças, que oprimem os mais vulneráveis, que perseguem as minorias, devemos acreditar ainda hoje, irmãos e irmãs, que Deus providenciará o crescimento do menino. O menino que nasceu há de crescer e de se fortalecer com a sabedoria e a graça de Deus sobre ele. O menino cresce e se fortalece, irmãos e irmãs, por meio da igreja, que adora o menino na sua integralidade. E adorar o menino na sua integralidade é adorá-lo com as mãos erguidas aos céus, mas também com as mãos estendidas para os próximos, para o nosso próximo. Já passamos pelo Natal. O menino nasceu e agora ele precisa crescer e os nutrientes necessários para este crescimento já foram dados por Deus. Se o menino Jesus crescer em mim, crescer em você, a nossa esperança não irá envelhecer. Se o menino Jesus crescer em mim, crescer em você, a nossa esperança não irá envelhecer, irmãos e irmãs. Último domingo do ano. Chegamos até aqui. Eu não sei como você está plenamente. Às vezes nós temos o costume de não deixar transparecer o que realmente sentimos. Por isso pode ser que muitos de vocês estejam bem, mas pode ser que muitos não estejam bem. Pode ser que muitos não estejam se sentindo felizes, não estejam se sentindo emocionalmente plenos. E se este for o caso, tudo bem. Não tem nenhum problema não estar se sentindo bem, plenamente bem, porque afinal de contas o ano que nós estamos encerrando foi um ano difícil, extremamente difícil para todos nós. E nada mais natural de que nós não estejamos 100% bem. A única coisa que eu peço a você, querido irmão e irmã, é que você não deixe a sua esperança envelhecer. Não deixe a sua esperança envelhecer. Se nós continuarmos nos relacionando com Deus para ouvirmos a sua voz e confiarmos nas suas promessas, a nossa esperança não vai envelhecer. Se nos deixarmos guiar, se nos deixarmos orientar pelo Espírito Santo de Deus, nós iremos perceber a presença inconfundível de Jesus nos momentos mais difíceis da nossa vida. E nestes momentos mais difíceis da nossa vida, a nossa esperança não vai envelhecer. Se confiarmos, irmãos e irmãs, que apesar das forças da morte, Deus fará com que o menino cresça. E se este menino crescer em mim e crescer em você, a nossa esperança não vai envelhecer. Porque mediante o crescimento do menino, a graça e a verdade se encontrarão. A justiça e a paz se beijarão. E a justiça, para fazer aqui uma paráfrase do Salmo 85, produzirá nas suas pegadas um novo e vivo caminho.
que em 2021 a nossa esperança não envelheça e que cada um de vocês sintam a mão protetora de Deus sobre as suas vidas e sejam essa mão protetora de Deus sobre a vida de outras pessoas também. Não deixe a sua esperança envelhecer. Igreja, feliz 2021.